Era uma partida de semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995, Santos e Fluminense, Vila Belmiro lotada. E num time sem dinheiro, sem estrelas e sem títulos há anos, um jogador alto, tímido e desconhecido que havia chegado, quase de graça meses antes, começou a fazer coisas que ninguém conseguia explicar. No final daquela noite, o Santos venceu por 5-2. E o nome de Giovani estava na boca de todo o Brasil. A revista Placar deu a ele a bola de ouro do ano. A torcida do Santos criou um grupo chamado Testemunhas de Giovani. E o Barcelona da Espanha mandou 1 bilhão de pesetas para levá-lo para a Europa. O Messias da Vila tinha chegado. Essa é a história de Giovani, o craque paraense que encantou o Santos, foi para o Barcelona e se tornou lenda na Grécia, e que o Brasil esqueceu rápido demais. Giovani Silva de Oliveira nasceu em Belém do Pará em 1972. Começou no Tuna Luso, time modesto do futebol paraense. Passou por Portugal, pelo Remo, pelo Paysandu, pela São Carlense. Uma vida de empréstimos e incertezas. Até que em 1994 o Santos, afundado em dívidas e num dos piores momentos da sua história, apostou no desconhecido. E a aposta mudou tudo. Em 1995, Giovani foi o motor de um Santos que ninguém esperava ver brigando pelo título. Alto, técnico, inteligente. Ele sabia se posicionar, sabia criar espaço, sabia marcar gols que pareciam impossíveis. Artilheiro do Campeonato Paulista de 1996 com 24 gols. Convocado 6 vezes para a seleção brasileira. E dono de uma atuação contra o Fluminense, que até hoje é lembrada como uma das maiores da história da Vila Belmiro. Em 1996, o Barcelona pagou 1 bilhão de pesetas para levá-lo para a Espanha. Era o time de Ronaldo Fenômeno, de Rivaldo, de Luís Figo, de Bobby Robson no comando. Giovani chegou cheio de expectativa, mas logo no primeiro treino, depois de voltar de uma viagem, sofreu uma lesão. E depois outra, e depois outra. As lesões não paravam. O técnico Bobby Robson não gostava do seu estilo. As declarações polêmicas pioraram a relação. E o craque que havia custado 1 bilhão de pesetas foi perdendo espaço aos poucos. Mesmo assim, ficou 3 anos no Barcelona. Ganhou a Recopa Europeia, ganhou a Supercopa Europeia e participou da Copa do Mundo de 1998 na França, onde o Brasil foi vice-campeão. Em 1999, foi para o Olympiacos da Grécia. E foi lá que Giovani reencontrou o futebol que havia perdido na Espanha. Foram 6 temporadas, 5 títulos nacionais e um apelido novo, o Mago. Ele foi eleito um dos maiores jogadores da história do campeonato grego. Um brasileiro que foi para a Europa para jogar no Barcelona e acabou se tornando lenda num lugar que ninguém esperava. Em 2005, o Santos trouxe Giovani de volta para casa, e ele mostrou que ainda sabia muito. Fez 2 gols numa vitória por 4-2 sobre o Corinthians na Vila Belmiro. Mas aquele jogo foi anulado por causa do escândalo do árbitro Edilson Pereira de Carvalho. Na partida remarcada, o Corinthians venceu. Giovani foi expulso após chutar a bola para longe em sinal de protesto, e a novela continuou. Em 2006, foi dispensado pelo técnico Luxemburgo. Passou pela Arábia Saudita, pela Grécia, pelo Sport, pelo Mojimirim, onde seu amigo Rivaldo era presidente, e voltou ao Santos em 2010 pela 3ª vez. Naquela última passagem, dividiu o vestiário com Neymar, Ganso e Robinho. O mesmo Ganso que Giovani havia trazido ainda criança de Belém para as categorias de base do Santos anos antes. O menino que ele havia descoberto se tornara um dos maiores meias do Brasil. E Giovani, veterano, encerrava a carreira observando o que havia ajudado a construir. Mas o fim não foi bonito. Giovani esperou uma homenagem do Santos que nunca veio. Foi dispensado sem festa, sem reconhecimento, sem o carinho que um ídolo daquela dimensão merecia. O homem que havia tirado o Santos do fundo do poço nos anos 90, que havia ido para o Barcelona, que havia virado lenda na Grécia, terminou a carreira pela porta dos fundos. 506 jogos na carreira profissional, 222 gols, um Santos revivido, um Barcelona conquistado, uma Grécia rendida, e um Brasil que nunca soube direito o que tinha. Me conta nos comentários, você lembrava do Giovani e daquelas atuações na Vila Belmiro? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.